Eu o vi beijando-a na varanda da casa ao lado, os lábios famintos como se o mundo acabasse ali, enquanto eu preparava o jantar para nós dois no nosso apartamento apertado em Alfama. Naquele instante, o vinho tinto que eu segurava escorreu pelas minhas mãos como sangue fresco, e jurei que ele pagaria não com lágrimas, mas com o veneno lento da sua própria culpa. 3 anos de promessas evaporaram num sussurro, mas o meu ódio nasceu gritando, e gritei de volta com um plano que nem Deus perdoaria. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha pele enquanto eu descia as escadas íngremes de Alfama, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se ao sal do Tejo, mas nada podia mascarar o azedume na minha boca. Chama-me Inês, 38 anos, costureira numa fábrica de têxteis no Bairro Alto, onde as agulhas perfuram o tecido como memórias que se recusam a morrer. O meu noivo, Tomás, era o tipo de homem que as mulheres sonham em revistas cor-de-rosa, alto, com mãos calejadas de mecânico, olhos castanhos que prometiam eternidade. Vínhamos de famílias humildes, ele de um bairro operário em Belém, eu de uma aldeia no Alentejo que cheirava a cortiça e poeira. Encontrámo-nos num baile de fado, onde as guitarras choravam e os nossos corpos dançaram como se o destino nos tivesse cozido juntos. Ele pediu-me em casamento num terraço com vista para o castelo de São Jorge, ajoelhado com um anel de prata simples, comprado com horas extras na oficina. Serás a minha rainha, Inês, disse ele, e eu acreditei, porque no amor, acreditamos no impossível. Mas o amor é uma rua de mão única em Lisboa, cheia de curvas traiçoeiras. Há 6 meses, os vizinhos mudaram-se para o apartamento ao lado, a família Santos, rica de contrabando de vinho do Douro, com a filha, Mariana, uma rapariga de 25 anos, magra como uma modelo de Chiado, com cabelos loiros tingidos e um riso que ecoava como sinos falsos. Ela estudava arte na universidade, falava de Paris como se fosse o seu quintal, e Tomás começou a reparar nela. Primeiro foram os olhares casuais pela janela aberta, depois as conversas no pátio comum, onde ela pendurava roupas leves que dançavam ao vento. Eu via tudo, claro, as paredes finas de Alfama não guardam segredos. Ele chegava tarde da oficina, cheirando a óleo e a algo doce, como o perfume dela. Foi um dia longo, amor, mentia ele, e eu sorria, costurando as feridas invisíveis com silêncios. A traição explodiu numa noite de verão, quando o calor sufocava a cidade e o fado de Amália Rodrigues tocava no rádio. Eu voltei cedo da fábrica, os pés doendo de tanto pisar pedais de máquinas, e encontrei a porta entreaberta. Lá dentro, o nosso quarto, o nosso santuário de lençóis poídos e fotos de viagens sonhadas, era um campo de batalha de roupas espalhadas. Tomás, nu e suado, sobre ela, Mariana, que gemia como se o prazer fosse uma arte que ela dominava. Eu congelei no limiar, o coração martelando como um tambor de procissão. Ele virou-se, os olhos vidrados de pânico, e murmurou, Inês. Não é o que parece. Mas era exatamente isso, o fim. Ela riu, nervosa, cobrindo-se com o lençol que eu bordara com as minhas próprias mãos. Desculpa, vizinha, disse ela, como se fosse uma piada de café. Saí sem uma palavra, desci as escadas aos tropeções, e vomitei no beco escuro, o baile misturando-se às lágrimas quentes. Os dias seguintes foram um nevoeiro de dor. Mudei-me para a casa da minha irmã em Moraria, um buraco ainda mais apertado, com paredes que ecoavam os gritos das crianças vizinhas. Tomás ligou uma vez, deixou uma mensagem, precisamos falar, Inês. Foi um erro. Bloqueei-o, Mariana postou fotos no Instagram, eles num café em Belém, mãos entrelaçadas, legendas sobre amor verdadeiro. Cada like era uma facada. Eu trabalhava horas extras, costurando vestidos para mulheres que nunca saberiam o quanto eu sangrava por dentro. À noite, deitada na cama estreita, revivia a cena, os corpos dele e dela, o riso dela. O ódio crescia como era nas fachadas antigas de Lisboa, sufocando tudo. Pensei em confrontos dramáticos, em jogar ácido na cara dela, mas isso era cinema americano. Eu queria algo português, lento, profundo, como o fado que corta a alma sem derramar sangue. Foi então que o destino, esse velho bêbado de vinho do Porto, interveio. O pai de Tomás, o Sr. Manuel, um viúvo de 75 anos com pulmões enegrecidos de anos na doca de Alcântara, ligou-me uma semana depois. Inês, minha filha, disse ele, a voz rouca como cascalho. Vem cá, por favor. Tomás. Ele está a perder-se. Manuel era o único laço que me prendia ainda à família dele. Desde o noivado, tratava-me como filha, cozinhava-me bacalhau à brás nas visitas,
contava histórias da Revolução dos Cravos como se eu fosse parte delas. Ele vivia numa casa modesta em Benfica, rodeado de livros velhos e recordações da Marinha. Fui, não por piedade, mas por curiosidade, e talvez por um resquício de amor pelo homem que o gerara. Ele esperava-me à porta, magro como um varapau, os olhos fundos de insônias. Abraçou-me como se eu fosse a âncora da sua vida. Entra, entra, murmurou, levando-me para a cozinha onde o cheiro de café forte pairava. Sentámo-nos à mesa de madeira gasta, e ele serviu-me uma bica preta, sem açúcar, como eu gostava. Tomás é um idiota, começou ele, sem preâmbulos. Sempre foi. Mas tu eras a melhor coisa que lhe aconteceu. As palavras abriram uma brecha na minha armadura, e chorei pela primeira vez desde aquela noite, os soluços ecoando nas paredes caiadas. Ele ouviu, sem julgar, as mãos calejadas sobre as minhas. Conta-me tudo, pediu, e eu contei, a traição, a humilhação, o vazio que me consumia. Ele assentiu, o rosto endurecido como o granito do Tejo. Eu sabia da rapariga. Vi-os juntos no mercado. Mas há mais, Inês. Há algo que o Tomás escondeu de todos nós. Revelou-me então o segredo que mudaria tudo. Tomás não era o filho legítimo de Manuel. Anos atrás, a mãe de Tomás, antes de morrer no parto, confessara a Manuel que o concebera com um amante, um oficial da Marinha rico, que a abandonara. Manuel criara-o como seu, por amor, mas o ódio fervia debaixo da pele. Ele pensa que herda tudo, disse Manuel, os olhos brilhando com uma fúria antiga. A casa, o barco no cais, os ahorros da reforma. Mas eu escrevi um testamento novo, Inês. Ontem à noite, com o notário em Alcântara. Deixo tudo a ti. Condições: casa-te com um homem decente, ou usa para a tua vida. Tomás fica com nada. Nem um tostão. O ar fugiu-me dos pulmões. Era vingança pura, servida em papel timbrado. Porque eu? Perguntei, a voz tremendo. Ele sorriu, amargo. Porque tu o amaste de verdade. E porque o sangue dele não é meu, mas o teu sofrimento é. Senti um arrepio, não de medo, mas de poder. Pela primeira vez em semanas, o meu reflexo no espelho da cozinha não era o de uma vítima, mas de uma predadora. Manuel apertou a minha mão. Mas há mais. O oficial. O pai verdadeiro. Encontrei-o, vive em Cascais, rico como um rei. Tomás sabe, mas escondeu para não perder a herança falsa. Usa isso, Inês. Desenterra o passado dele, e enterra-o vivo. Saí dali com o testamento no bolso, o sol de Benfica batendo nas minhas costas como uma bênção profana. O plano formou-se na minha mente como um bordado meticuloso. Não mataria Tomás com as mãos, mas com a verdade que o despojaria de tudo. Começaria devagar, infiltrando-me na vida dele e de Mariana, sussurrando dúvidas como veneno em vinho. Lisboa, com as suas ruas labirínticas e segredos enterrados sob o calçamento, seria o meu palco. O fado tocava na minha cabeça, estrangeira, estrangeira, sem amor e sem carinho. Mas eu cantaria uma nova canção, de ódio e redenção. Os dias seguintes foram uma dança perigosa nas sombras de Alfama. Voltei ao apartamento que partilhara com Tomás, fingindo casualidade, para recolher as minhas coisas. Ele abriu a porta, o rosto marcado por olheiras, o cheiro de cerveja Sagres no hálito. Inês, graças a Deus, disse ele, estendendo os braços como se pudéssemos recomeçar. Eu recuei, o sorriso frio como o mármore de uma igreja. Só vim pelos meus livros e roupas, respondi, a voz neutra, mas os olhos cravados nos dele, procurando a culpa. Ele baixou os braços, envergonhado. Podemos falar? Eu amo-te ainda. A Mariana foi um erro, um fogo de palha. Deixei falar, enquanto revirava gavetas, dobrando camisas que eu lavara para ele. Cada palavra era uma confissão disfarçada, como se apaixonara pela frescura dela, como ela o fazia sentir jovem, como o nosso amor se tornara rotina. Rotina. A palavra cortou-me como uma tesoura cega. Então, boa sorte com a frescura, disse eu, pegando na mala e saindo sem olhar para trás. Mas no pátio, cruzei-me com Mariana, que fumava um cigarro encostado à parede, o vestido curto subindo pelas coxas bronzeadas. Ele falou de mim, perguntei, parando à sua frente.
Ela soprou a fumaça, desafiadora. Ele diz que tu és possessiva, Inês. Que o sufocavas. Rime, baixo e perigoso. Possessiva. Não, querida. Eu era a âncora. Tu és o furacão que o afundará. As sementes da dúvida foram plantadas. Comecei a frequentar o café do bairro, o Fado Triste, onde os habituês bebiam ginginha e contavam histórias de corações partidos. Lá, por acaso, encontrava amigos comuns, e deixava cair frases como pétalas murchas: o Tomás anda estranho, não acham? Como se carregasse um peso. Eles mordiam o isco, tagarelando sobre a família dele, sobre como o pai Manuel estava doente, sobre rumores antigos de um segredo de sangue. Nada direto, só ecos que chegariam aos ouvidos dele. Enquanto isso, investigava o passado de Tomás. Manuel dera-me nomes: o oficial, o capitão Eduardo Ramos, reformado em Cascais, com uma mansão à beira-mar e uma reputação de mulherengo. Contratei um detetive barato de Chelas, um ex-polícia chamado João, que por 200 euros desenterrou documentos amarelados, certidões de nascimento falsificadas, cartas da mãe de Tomás implorando ajuda ao amante. A cada descoberta, o meu coração endurecia como o pão alentejano. Visitei Manuel 2 vezes por semana, levando-lhe pastéis de nata da pastelaria de Belém. Ele enfraquecia, a tosse sacudindo o peito como um sino rachado, mas os olhos brilhavam com cumplicidade. Leste o testamento? Perguntava eu. Ele assentia, apontando para a gaveta trancada. Está selado. O notário é de confiança. Quando eu partir, o Tomás receberá a carta, e o choque. Falávamos horas, ele contando-me a dor de criar um filho que não era seu, eu confessando o vazio que a traição cavara em mim. O amor é como o mar, disse ele uma tarde, olhando pela janela para os eucaliptos. Às vezes, afoga-te, outras, leva-te para longe. Aprendi com ele a paciência da vingança, não um soco, mas uma esgaravatação lenta da alma. Mariana, ela era o elo fraco. Descobri que ela sonhava com uma vida glamourosa, postando fotos em galerias de arte em Lisboa Factory, mas a família Santos estava endividada, o contrabando de vinho fora descoberto pela alfândega. Ela via Tomás como bilhete para a estabilidade, ignorando que ele era pobre como eu. Comecei a segui-la, discreta, nas ruas de Lisboa, do Chiado ao Bairro Alto, onde ela posava para selfies. Uma noite, no terreiro do Paço, sob as luzes do Arco Triunfal, aproximei-me dela num bar de vinhos. Mariana, não, disse eu, fingindo surpresa. Ela empalideceu, o copo de verde tinto tremendo. Inês. O que fazes aqui? Sorri, pedindo outra rodada. Beber à saúde dos tolos. Tomás contou-te sobre o pai dele. Sobre o testamento. Ela mordeu o isco. Ele disse que herda tudo. A casa, o barco. Rime, inclinando-me para ela. Tudo? Pobre ilusão. O Sr. Manuel sabe coisas que o Tomás esconde. Segredos de família que mudam herdeiros. Os olhos dela arregalaram-se, a curiosidade misturada com medo. Que segredos? Não respondi, só brindamos, o vinho amargo como a verdade não dita. Saí deixando-a com o veneno na veia, sabendo que ela pressionaria Tomás, forçando-o a confrontar o passado. Enquanto isso, o meu próprio passado assombrava-me. Sonhos com a aldeia no Alentejo, onde o meu pai morrera de cancro sem um tostão, deixando-me sozinha aos 20 anos. Costurei a dor na máquina da fábrica, criando vestidos que mulheres ricas usavam em festas que eu nunca frequentaria. Mas agora, com o testamento de Manuel, via um futuro, talvez uma pequena loja em Alfama, bordados com motivos de azulejos, independência que Tomás nunca me dera. O ódio transformava-se em força, mas à noite, sozinha, tocava fado no ukulele que ele me oferecera, as cordas gemendo como a minha alma partida. Uma semana depois, Tomás apareceu à porta da minha irmã, bêbado e desesperado. O pai está mal, Inês. Vem vê-lo. Por favor. O coração apertou-se, Manuel era inocente na minha fúria. Fui, encontrando-o na cama, o peito arfando. Tomás segurava-lhe a mão, lágrimas nos olhos. Ela veio, pai, murmurou ele. Manuel olhou para mim, um piscar cúmplice. Obrigado, minha filha. Naquela noite, enquanto Tomás dormia no sofá, Manuel chamou-me ao quarto.
Está na hora, sussurrou, entregando-me uma carta selada. Dá-lhe quando eu partir. E lembra-te, a vingança não é doce, mas liberta. Abracei-o, sentindo o corpo frágil como papel sair dali com o peso do segredo, o tejo brilhando sob a lua como uma lâmina. O funeral de Manuel foi um affaire discreto, como ele queria, uma missa na igreja de Benfica, com o padre entoando salmos sobre a redenção, enquanto o cheiro de incenso se misturava ao de chuva fina lisboeta. Tomás chorava ao lado de Mariana, que usava um vestido preto justo, inadequado para o luto, os olhos vermelhos mais de maquiagem borrada que de dor. Eu fiquei atrás, vestida de lã cinzenta, o coração um tambor surdo. A família reuniu-se no cemitério dos prazeres, onde lápides antigas sussurram histórias de amores perdidos. O caixão desceu à terra molhada, e com ele, o último elo de misericórdia que eu tinha por Tomás. No testamento, lido pelo notário no escritório sombrio de Alcântara, o ar ficou espesso como fumo de charuto. Tomás sentou-se ereto, esperando a herança que imaginava sua por direito. Mariana apertava-lhe a mão, os olhos ávidos. O notário, um homem magro com óculos de ar fino, leu em voz monótona: ao meu filho adotivo, Tomás, deixo a minha bênção e nada mais. Um silêncio caiu como um telhado desabando. Tomás piscou, incrédulo. O quê? Pai, isso é uma piada. O notário continuou: à minha filha do coração, Inês Costa, deixo a casa em Benfica, o barco, Esperança, no cais de Alcântara, e todos os meus bens, no valor aproximado de 150.000 euros, com a condição de que ela os use para construir uma vida digna. O caos explodiu. Tomás levantou-se, a cadeira tombando, o rosto vermelho como vinho encorpado. Isto é loucura. Ela não é nada para ti. Gritou, apontando para mim. Mariana puxou pelo braço, sussurrando: calma, amor, deve haver erro. Mas eu levantei-me devagar, o olhar fixo nele. Senta-te, Tomás. Teu pai escolheu. E tu? Tu perdeste o direito há meses. Entreguei-lhe a carta que Manuel me dera, o selo partido como uma promessa quebrada. Ele abriu-a com mãos trêmulas, lendo as palavras do pai, a confissão da mãe, o amante oficial, a ilegitimidade que o deserdava. Não. Não pode ser, murmurou ele, caindo na cadeira, o papel tremendo. Saí dali sem uma palavra, o notário piscando-me um olho de cumplicidade. No táxi de regresso à Alfama, o Tejo corria cinzento ao lado, e eu senti o primeiro gosto de triunfo, amargo, mas puro. A casa de Manuel era agora minha, paredes com fotos empoeiradas, o jardim com laranjeiras que cheiravam a paraíso perdido. O barco, um veleiro velho mas sólido, esperava no cais, pronto para navegar mares que Tomás nunca veria. Mas a vingança não parava aí, era um rio que corria para o mar, arrastando tudo. Mariana foi a primeira a rachar. Ligou-me 2 dias depois, a voz histérica no telefone. Inês, o que raio se passa? Tomás está destruído. Ele disse que tu tramaste isto tudo. Ri-me, encostada à janela da nova casa, olhando os telhados de Benfica. Tramei. Não, querida. Eu herdei o que ele roubou, não só bens, mas verdade. Ela implorou: diz-me o segredo. O pai verdadeiro. Quem é? Podemos contestar o testamento. Hesitei, saboreando o poder. O capitão Eduardo Ramos, em Cascais. Mas cuidado, ele não perdoa bastardos. Desliguei, imaginando o veneno espalhando-se na veia dela. Tomás apareceu à noite, batendo à porta como um mendigo. Deixei-o entrar, o cheiro de derrota nele mais forte que o seu aftershave. Sentou-se na cozinha de Manuel, as mãos entrelaçadas. Porquê, Inês? Depois de tudo. Depois de tudo, ecoei, servindo-lhe água em vez de vinho. Tu dormiste com ela na nossa cama. Humilhaste-me perante o bairro. E agora, chora por tostões. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo na mesa. Eu amo-te ainda. A Mariana. Ela é superficial. Tu és real. As palavras que outrora teriam derretido o meu coração agora soavam como súplica de um cão espancado. Amo-te. Prova-o, disse eu, inclinando-me. Conta-me tudo sobre o teu pai verdadeiro. Como descobriste? Ele contou, aos soluços, aos 20 anos,
encontrara cartas da mãe na casa velha. Confrontara Manuel, que negara, mas o silêncio confirmara. Escondera para manter a herança, casando-se comigo para estabilizar a fachada. Cada revelação era uma lâmina que eu girava na ferida. Sabes o que o Manuel sentiu? Perguntei. Criar um estranho, amá-lo como filho, só para ver extrair tudo. Ele soluçou, e pela primeira vez, viu o homem fraco por baixo da armadura. Mandei-o embora ao amanhecer, a chuva lavando as ruas como lágrimas não choradas. Com o dinheiro, comprei a loja em Alfama que sonhara, costuras de Inês, um espaço pequeno com vitrines de vidro, onde bordava fatos inspirados no fado, sedas pretas com rendas de dor. As clientes vinham, atraídas pelo rumor da mulher que herdou um império. Mas o império era ilusório, o verdadeiro poder era o segredo que ainda guardava. Contactei o detetive João novamente, encontra-me com o capitão Ramos. Ele avisou, o homem é perigoso, Inês. Tem advogados como tubarões. Mas o perigo era o meu vinho agora. Viajei a Cascais num comboio lotado, o mar azul piscando pela janela como um olho zombeteiro. A mansão de Ramos era um palácio de branco, com palmeiras e um portão de ferro. O mordomo anunciou-me, e ele recebeu-me na biblioteca, um homem de 70, alto e ereto, com bigode grisalho e olhos de aço. Senhora Costa. O que atrasa à minha humilde residência? Serviu-me Porto, o líquido rubi como sangue. Contei-lhe tudo, o testamento, Tomás, a ilegitimidade. Ele ouviu, impassível, depois riu, um som seco como folhas mortas. O meu erro de juventude. Um bastardo que eu ignorei. Por que me contar agora? Porque ele sofre, respondi. E eu quero que sofra mais. Reconheça-o, capitão. Dê-lhe o nome, mas não o dinheiro. Deixe-o saborear o que é ser filho sem pai. Os olhos dele brilharam, reconhecendo a fúria na minha voz. Gosto de si, Inês. Tem o fogo do Alentejo. Assinou uma carta de reconhecimento, selada com cera vermelha. Entregue-lhe. E diga que o mar não perdoa os fracos. Voltei a Lisboa com a arma suprema, o sol poente tingindo o Tejo de fogo. Tomás esperava notícias da contestação do testamento, falhara, claro, pois Manuel planeara tudo. Liguei-lhe, vem à loja. Tenho algo teu. Ele chegou, desgrenhado, Mariana ao lado, os dois como fantasmas de um sonho azedo. Entreguei a carta. O teu pai verdadeiro saúda-te. Ele leu, o rosto contorcendo-se em agonia. Mariana gritou, um bastardo. Tomás, disseste que eras herdeiro. A briga explodiu ali, na minha loja, prateleiras tremendo com os berros. Ela atirou-lhe um rolo de tecido, ele revidou com palavras cruas, vai-te, puta superficial. Era só pelo dinheiro. Saíram separados, o bairro assistindo como num fado ao vivo. Fechei a loja cedo, sentindo o vazio da vitória. O ódio satisfaz, mas deixa um buraco maior. Naquela noite, sozinha na casa de Manuel, bebi vinho do Douro, tocando o colé. O fado chorava, lágrimas de amor, lágrimas de dor. Mas as minhas lágrimas eram de alívio, e de algo novo, frágil, liberdade. A queda de Tomás foi como um edifício antigo em Lisboa, lenta, com rachas que se alastram antes do colapso total. Perdeu o emprego na oficina, o patrão, um amigo de Manuel, soube do escândalo e dispensou-o com um encolher de ombros. Sangue ruim não conserta motores, disse o homem. Mariana abandonou-o numa semana, mudando-se para a casa dos pais em Santarém, postando fotos de viagens à Espanha com um novo artista. Os comentários no Instagram dela zombavam, de mecânico a mendigo, que upgrade. Eu via tudo, não por masoquismo, mas para medir o veneno. Cada like era um prego no caixão dele. Ele vagueava por Alfama como um gato vadio, batendo a portas de amigos comuns, pedindo empréstimos que ninguém dava. Encontrei uma manhã no café, o fado triste, curvado sobre uma bica solitária, a barba por fazer como musgo no muro. Inês, chamou-me, a voz rouca. Sentei-me em frente, o cheiro de pão quente misturando-se ao seu desespero. Preciso de ajuda. Um lugar para ficar, talvez. Olhei-o, o homem que outrora me carregara nos braços agora encolhido como uma folha seca. Ajuda. Tu foste o meu inferno, Tomás. Agora, prova o teu.
Deixei falar horas, confessando tudo, como mentira sobre o passado para se sentir normal, como me usara como escudo para a ilegitimidade, como Mariana era só ego, o desejo de se vingar da vida dura. Eu era fraco, admitiu, os olhos baixos. Mas contigo, eu era melhor. As palavras doíam, e quando o que Manuel dissera? Parte de mim queria perdoar, coser as feridas como tecidos rasgados. Mas o ódio era mais forte, uma armadura que me protegia. Melhor. Não o suficiente, respondi, levantando-me. Vai a Cascais. Fala com o teu pai verdadeiro. Talvez ele te dê o que eu não posso, um nome sem herança. Ele foi, claro. O detetive João seguiu, enviando-me fotos, Tomás à porta da mansão, o capitão Ramos recebendo-o com frieza aristocrática. 1 hora depois, Tomás saiu, o rosto inchado de lágrimas, uma carta na mão, não de amor, mas de desdém. Não és meu filho. És um lembrete de fraqueza. Vai-te. Regressou a Lisboa de comboio, quebrado como o varão de um estandarte. Ligou-me da estação de Cais do Sodré, a voz um sussurro, ele negou-me. Como o Manuel. Agora sabes como é ser invisível, disse eu, desligando. Mas desligar não apagava a culpa que rastejava em mim, como umidade nas paredes antigas. A loja prosperava. Bordava agora para atrizes de telenovelas, vestidos com motivos de ourique, batalhas tecidas em seda. Uma cliente, a fadista Lúcia, convidou-me para um espetáculo no Senhor Vinho. Fui, vestida num fato preto que eu mesma criara, o fado enchendo o ar como fumo denso. Cantei baixinho com ela, a voz tremendo nas notas altas, ai, esta dor que me consome. No final, um homem aproximou-se, alto, 40 anos, professor de História na universidade, chamado Rui. A sua voz. Corta como uma lâmina, disse ele, os olhos quentes. Conversámos até de madrugada, sobre fado e revoluções, e pela primeira vez em meses, ri, um riso genuíno, não amargo. Rui tornou-se uma presença constante, cafés no Chiado, passeios pelo aqueduto das Águas Livres, onde a história de Lisboa se entrelaça como as minhas costuras. Ele sabia do escândalo, Lisboa é uma aldeia, mas não julgava. A vingança liberta, mas o perdão cura, disse ele uma noite, sob as estrelas no mirador de Santa Catarina. Hesitei, o coração dividido. Tomás ligava esporadicamente, mensagens desesperadas, preciso de ti, Inês. Sem ti, sou nada. Ignorava, mas cada uma era uma farpa. Mariana, por sua vez, tentava reconquistá-lo com promessas vazias, mas ele rejeitava-a, o orgulho ferido como o meu. O golpe final veio num domingo de outono, folhas douradas caindo como confetes fúnebres. Tomás invadiu a loja, olhos selvagens, cheirando a gin, tu fizeste isto. Tramaste com o velho. Gritou, derrubando prateleiras, tecidos voando como gaivotas em pânico. Clientes fugiram, mas eu fiquei, o coração acelerado. Sim, Tomás. Eu e o Manuel. Porque tu nos traíste primeiro. Ele avançou, as mãos cerradas, mas parou, o ódio dissolvendo-se em soluços. Por que tanto ódio? Eu errei, mas mereço esta ruína. Caiu de joelhos entre os retalhos, e algo em mim rachou. Abracei-o, não por amor, mas por pena, a pena que o fado ensina. Chamei a polícia, mas baixinho, só para o levarem para um abrigo. Vai-te curar, Tomás, sussurrei enquanto o arrastavam. O mar lava tudo, menos as cicatrizes. Ele olhou para trás, os olhos suplicantes, e murmurou, perdão. A palavra pairou no ar como fumo, mas eu virei-me, fechando a porta. Lá fora, Rui esperava, o braço ao meu redor. Acabou? Perguntou. Quase, respondi, sentindo o peso aligeirar. Mas a mente humana é um labirinto, e o meu ainda guardava sombras. Sonhos com Manuel, rindo, não pares agora, filha. E com Tomás, afogando-se no Tejo. Acordei suando, questionando se a vingança me libertara ou acorrentara mais. No espelho, via uma mulher mais forte, mas com olhos assombrados. Lisboa acordava, o sol nascendo sobre o castelo, e eu costurei o dia com fios de esperança e dúvida. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que fustigavam os telhados de Alfama e ventos que uivavam nos becos como almas penadas. A loja tornara-se o meu refúgio,
um casulo de linhas e agulhas onde eu tecia não só roupas, mas a minha nova pele. Rui era a luz nesse inverno, jantares em tascas de moraria, onde comíamos cozida à portuguesa com mãos entrelaçadas, conversas sobre Camões e o saudosismo, que ele explicava como a dor bela de ser português. Tu carregas essa dor, Inês, disse ele uma noite, traçando os meus dedos com os dele, mas podes transformá-la em arte. Beijámo-nos sob o luar do Tejo, e pela primeira vez, o toque dele não evocava Tomás, era fresco, como o Atlântico em Cascais. Mas Tomás não desaparecera, era uma mancha que o tempo não apagava. Ouvi rumores, ele trabalhava como estaleiro em Alcântara, limpando barcos como o Esperança, que agora era meu, ironicamente. Vivia num quarto alugado em Chabregas, bebendo mais que trabalhava, brigando com sombras. Mariana, livre do peso dele, namoriscava um galerista em Porto, postando fotos de exposições com legendas sobre Renascimento. O bairro sussurrava, a Inês vingou-se bem, mas o preço. Eu ouvia, sem responder, costurando vestidos de noiva para noivas que sonhavam com finais felizes que eu agora duvidava. Uma carta chegou numa manhã de geada, caligrafia trêmula de Tomás. Inês, escrevo do fundo do poço. O capitão Ramos visitou-me, não por amor, mas por curiosidade sádica. Contou-me histórias da mãe, como se eu fosse um inseto sob o vidro. Tu ganhaste, mas perco-me. Se houver misericórdia em ti, dá-me uma hora. Pelo que fomos. O coração apertou-se, um nó de fio rebelde. Rui aconselhou, vai, mas com limites. O passado é uma âncora, não um porto. Marquei o encontro no cais de Alcântara, onde o Esperança balançava nas ondas cinzentas. Ele esperava-me junto ao barco, mais magro, os olhos fundos como poças de chuva. Obrigado por vires, murmurou, ajudando-me a subir a bordo. Navegámos devagar pelo Tejo, o motor ronronando como um gato velho. Sentámo-nos no convés, o vento salgado chicoteando os cabelos. Eu era um cobarde, começou ele. Escondi o segredo porque temia perder-te. A Mariana. Era fuga, não amor. Agora, sem nada, vejo o que joguei fora. As palavras fluíam, uma confissão crua, a culpa que o roía desde a traição, os sonhos com a nossa vida, o ódio a si mesmo por ser falso. Chorei, não por ele, mas pela rapariga que eu fora, ingênua, costurando ilusões. Perdão não apaga cicatrizes, disse eu, tocando a proa onde as ondas batiam. Mas talvez possamos remar juntos, devagar. Ele assentiu, os olhos brilhando com esperança frágil. Deixámo-nos no cais, um abraço ao quarto, como velhos amigos. Voltei à loja leve, contando a Rui. Ele sorriu, mas avisou, cuidado, Inês. O fado engana como dias doces. A primavera brotou com azulejos floridos, e eu floresci com ela. Rui propôs casamento num piquenique no Parque Eduardo VII, com champanhe e morangos. Casa comigo, rainha de Alfama? Perguntou, o anel de ouro simples piscando ao sol. Disse sim, o coração cantando um fado alegre. Planeámos uma boda pequena, na igreja de São Roque, com fado e vinho verde. Mas o destino, traquina como um duende lisboeta, interveio, Mariana reapareceu, não por Tomás, mas por mim. Ela entrou na loja uma tarde chuvosa, o guarda-chuva pingando no chão. Inês, preciso de um vestido para uma gala em Cascais, disse, o tom forçado casual. Medidas tomadas, conversamos, ou melhor, ela monologou, sobre o galerista que a traíra, sobre o vazio da vida glamourosa, sobre a inveja da minha força. Tu venceste, admitiu, os olhos baixos. Eu era a vilã da tua história. Rime, surpreendida. Vilã. Éramos todas vítimas do mesmo homem fraco. Costurei-lhe o vestido em seda azul, como o mar, e ela saiu transformada, não só no exterior. Tomás, encorajado pelo nosso encontro, melhorava. Mandava mensagens, fotos de um curso de soldadura que fizera, histórias de barcos reparados. Obrigado pela âncora, escreveu. Eu respondia, curtas, mas sinceras. Uma noite, Rui e eu jantámos com ele num restaurante em Belém, pastéis de nata como sobremesa da reconciliação. Rimos de memórias antigas, o passado suavizando como vinho aberto. Aprendi a lição, disse Tomás, erguendo o copo. A família não é sangue, é escolha. Brindamos, e pela primeira vez,
senti paz, não vingança, mas equilíbrio. Mas a mente trai, e a minha ainda sonhava com Manuel, sussurrando, não confies. Acordei uma noite, suando, imaginando Tomás a roubar o barco, a queimar a loja. Sacudiu, abraçando Rui. O trauma demora a curar, murmurou ele. E curava, devagar, como uma ferida costurada com paciência. O dia do casamento amanheceu perfeito, o céu de Lisboa um manto azul sem nuvens, o Tejo cintilando como diamantes espalhados. A igreja de São Roque cheirava a flores de laranjeira e cera de velas, o padre entoando votos em latim antigo. Eu usava um vestido branco bordado com motivos de ondas, o mar que nos unira e separara. Rui, de fato cinzento, olhos brilhando como o futuro. Tomás era o padrinho, irónico mas certo, o sorriso genuíno pela primeira vez em anos. Mariana veio, convidada por mim, num vestido que eu costurara, o perdão tecendo laços inesperados. A cerimónia foi um fado vivo, guitarra chorando alegria, a voz de Lúcia elevando-se em estranha forma de vida, as lágrimas misturando-se a risos. No banquete no terreiro do Paço, dançámos sob arcos iluminados, vinho do Douro fluindo como rios de memória. Tomás aproximou-se, um brinde, à Inês, que me afundou para me salvar. Abracei-o, irmão agora, não amante. Mariana dançava com um estranho, livre, e eu vi nela o reflexo da minha antiga eu, frágil, mas resiliente. A lua de mel em Sintra foi um sonho, castelos de névoa, praias escondidas onde o Atlântico sussurrava segredos. Rui e eu caminhávamos de mãos dadas, falando de filhos, de uma casa maior em Benfica, de bordados que contassem a nossa história. A vingança foi o meu fado negro, confessei uma noite, deitada na areia. Mas tu és a melodia branca. Ele beijou-me, e o mar aplaudiu. Meses viraram anos. A loja cresceu para duas, uma enxeado, com alunas aprendendo a cozer. Tomás casou-se com uma enfermeira de Alcântara, teve um filho que chamaram Manuel, homenagem ao avô adotivo. Visitávamo-nos aos domingos, churrascos no jardim da casa que eu herdara, risos e quando onde outrora houvera dor. Mariana tornou-se amiga improvável, colaborando em exposições de arte têxtil, transformando traição em tapeçaria. Mas a alma guarda ecos. Às vezes, no silêncio da noite, ouço o fado antigo, e questiono, valerá a pena o veneno? Manuel visitava-me em sonhos, sorrindo, sim, filha. Libertaste-nos a todos. Acordo em paz, cozendo o amanhã com fios de gratidão. Lisboa ensinou-me, a vida é uma rua empedrada, cheia de tropeções, mas cada queda tece uma história. A minha é de drama e redenção, de ódio que se dissolveu em amor. E no fim, como no fado, a dor canta, mas a alegria dança mais alto.